classe se tornou exemplo para todos os operários de produção da América. In the 1950s, you would have teams of longshoremen, 8 men in a gang, assigned to a hold. And so these men, in packing the goods, had to work as teams to get it in there safely and effectively so it wouldn't shift during the voyage, and then also work as effectively and safely to get it out without damaging themselves or the goods. So there's a great deal of camaraderie, teamwork, a lot of imagination, creativity right in that hold, working as gangs. Apesar do ambiente organizado, os grupos estavam sempre em alerta. Working down in a cargo hold could be very dangerous. If you were breaking out a cargo, you in fact were relying on the skill of the men who had loaded that cargo somewhere else in the world. Because a vessel rolls in a seaway, 10-foot, 15-foot, 25-foot seas, get a vessel rolling and pitching, and those goods could shift if they're not well stowed, and as you try to break it out, disaster could loom. No final dos anos 70, a introdução dos contêineres ressuscitou uma antiga rivalidade, a do homem versus máquina. Uma greve recente na costa oeste custou à economia americana de 1 a 2 bilhões de dólares por dia. O ponto em discussão era a perda de empregos para a mecanização, embora seja óbvio que o processo ofereça vantagens. It did several things. It certainly sped up the process, where vessels might be days or weeks in port. Now they spend hours in port. They can take a 2-week voyage and time it down to 15 minutes, moving goods on and off. It saved money enormously. Muitos, porém, acreditam que a economia acontece às custas da segurança. Apenas 3% dos contêineres que chegam aos Estados Unidos são inspecionados, deixando uma grande dúvida sobre o que realmente entra no país. O Congresso quer investir $1 bilhão em leitores e sistemas de segurança. Mas os críticos argumentam que não será o suficiente. Com $1 bilhão em jogo, uma coisa é certa: os portos de carga nunca serão desativados, pois já são parte essencial da economia mundial. Diariamente nos Estados Unidos, 6 milhões de toneladas de mercadorias são transportadas via férrea, embora muitos funcionários nunca saibam qual o conteúdo da carga. A exemplo de outros meios de transporte, o container revolucionou o armazenamento de cargas em trens. A companhia Eagle Marine Intermodal Container Transfer disponibiliza para os portos de Los Angeles e Long Beach 2 ou mais trens por dia. Cada um leva 200 contêineres, o que significa a carga e descarga de 2.000 unidades por semana. Os contêineres de aço são relativamente novos, mas o frete de trens acontece desde as primeiras viagens férreas. Right around 1830, 1831, you see the beginnings of freight cars being developed and experiments beginning on different types. Mas os ferroviários enfrentaram o mesmo problema que afligiu outros meios de transporte: o trabalho opressivo. One of the disadvantages is that the surface that goods were loaded on was much higher than the ground. And at the very beginning, it basically was manpower that struggled, whether it be hogsheads or crates or whatever, off a flat car down to the ground. Felizmente para os primeiros ferroviários, a guerra estava no fim. About 1845, leading up to 1850, in the big city passenger depots, we see the creation of the platform. This was used not only for people, but also for freight. The platform was a structure meant to elevate a flat surface at the same level as the door of a boxcar, a passenger car, or a freight car. So it's easy then, instead of hefting materials out of the side of a boxcar down to the ground, to unload them on this platform, at the end of which was a long ramp, which a wheeled vehicle like a hand truck or a wagon could easily negotiate. Onde não existiam plataformas, os funcionários utilizavam carroças e veículos de mão. Here are some early examples of baggage cars and the freight equipment that was loaded upon them. These were usually taken outside the station. They were loaded from vehicles, whether it be wagon or truck, placed upon the car here, which got them to a reasonable height so they could be transloaded into the door of the baggage car. Tempos depois, as ferrovias transportariam uma carga bem mais pesada. A Guerra Civil Americana foi o primeiro grande conflito a fazer uso dos meios de transporte modernos.
A tecnologia de carga mudaria para sempre a face das ferrovias e da guerra. During the Civil War, the use of cranes, for instance, to unload heavy machinery, whether it was going to a gun factory or perhaps a cannon factory or something that had to do with the war, was important. So we find the erection of permanent cranes next to railroad depots and in railroad yards becoming a part of the landscape. No dia 10 de maio de 1869, em Promontory Summit, Utah, autoridades fincaram o último prego da ferrovia transcontinental, expandindo a rede de trilhos por toda a nação. A rapidez e eficiência das ferrovias surtiram efeito na indústria de mineração, e os mineradores passaram a explorar jazidas de minério e carvão antes consideradas inacessíveis. Coal mines were developed so that the chutes out of the mine itself were at an elevated level. So it was actually a teeny railroad that brought the coal in small bins up out of the mine. And then these little coal bins were dumped into the freight cars of the pot hoppers from above. Os industriários experimentavam novas maneiras de transportar o material com mais rapidez. Este filme de 1890 mostra um vagão de minério sendo colocado dentro de um barril giratório gigante. A própria máquina despeja o conteúdo do vagão, mas por fim, os engenheiros optaram pela força da natureza ao invés da elaborada máquina. This is a standard steel open-top hopper car. Its primary cargo would be coal. Second to that would be iron ore. It could be pressed in service to carry wood chips and sand. This car was opened by means of a Jackson bar through these dogs located here. By this means, this car would be placed upon a ramp. These dumps would be open, and by the force of gravity, the load would dump out of the car onto a loading truck or a gravel pit, such like that. Novos projetos permitiram que diferentes formas de transporte trabalhassem em conjunto. Na região dos Grandes Lagos, mineração e transporte evoluíram lado a lado. E no final do século XIX, o trem se juntou à equação. The rails were integrated into the docking systems. The railroad cars would carry tons and tons of ore, which would be stored in hoppers that were part of the docks. The vessels would come alongside, moor up next to the docks, and specialized chutes would come down that were just the right size for the hatches on the vessels. And so, whereas years before it would have taken sometimes weeks to load hundreds of tons of ore, they could do it in just a few hours. Mas nem todo produto era a granel. All kinds of liquids needed to be moved by the rails. As the 20th century arrived, we also see the development of the tank car. This was an enclosed cylinder put on a flat car. It was basically gravity that loaded a tank car. However, a person would have to climb up on top to attach the nozzle. So if you look at a tank car today, you'll see a series of ladders and platforms for personnel to walk on so that they could open and close the traps, attach the nozzles, and make sure that the goods got in without any leakage. Ao longo dos 50 anos seguintes, as ferrovias transportaram a máquina de guerra americana, alimentaram indústrias e entregaram os benefícios da economia em tempos de paz. Mas nos anos 60, graças à sua versatilidade, o caminhão passou a ser a estrela do transporte terrestre. As ferrovias corriam sérios riscos. But then, towards the 1970s and through the 80s, we began to develop a system called intermodal. And intermodal melds ships and trains and trucks all together. Com o sistema intermodal, o trem continuou a ser parte integrante do transporte terrestre. Atualmente, há trens para todo o tipo de aplicação. Já que o carvão representa 50% do transporte de carga via férrea, as duas indústrias devem trabalhar juntas. Este silo gigantesco é, na verdade, um depósito de carvão. Assim que o trem chega, os vagões são preenchidos com toneladas do material. As empresas dispõem de vagões plataformas, carros-pipas,
carros especiais para transporte de cabos de aço e porta-contêineres, cada qual conforme a demanda do produto. Cerca de 40% da mercadoria americana é transportada via férrea e o depósito ferroviário é um dos mais movimentados do país. O avião revolucionou a indústria do transporte. E atualmente, a UPS está na vanguarda dessa revolução. Todos os dias, a UPS transporta 13 milhões e meio de encomendas. Para acompanhar o negócio em ascensão, a empresa inaugurou em 2002 sua sede mundial em Louisville, Kentucky. É o maior aeroporto de carga do mundo. Os pilotos entram diretamente nas instalações, onde 44 aviões podem ser operados simultaneamente no terreno de 370 mil metros quadrados da empresa. As encomendas recebidas são separadas no sistema de mais de 19 quilômetros de esteiras. A cada hora, a empresa despacha 300 mil pacotes. The process we're working right now is this is an arriving aircraft. It's just arrived. We have 2 crews. The first crew is on the aircraft itself. They're releasing the latches from the cargo containers. They'll move the containers forward, place them onto the unload device. Engenheiros aeronáuticos desenharam contêineres especiais que utilizam cada centímetro do avião. We're on the main deck of a Boeing 767. This is our cargo system that we use to load the containers. When the containers are pulled in here, they travel on these balls, so they move smoothly over the main deck. The edge of the container is captured by this lock on this side, and on the rail on the other side it also captures it, keeping it from floating up and down. Os funcionários do aeroporto utilizam um tipo de plataforma elevadiça para baixar os contêineres ao chão. Uma segunda equipe os separa e leva para dentro do prédio. A equipe de terra conta com o auxílio de um equipamento muito especial. What we're looking at right now is the staging area, the grading in the staging area. It's studded with these casters. They're allowed to spin around in this direction. They're also allowed to roll. What that allows to happen is these containers, which weigh about 4,000 or 5,000 pounds, typically pushed around with 2 people, but even one person, just once you get the thing started, this is a full container, weighs 4,000 or 5,000 pounds. You can see how easy it is to move. Dentro das instalações, os funcionários descarregam a carga em esteiras alimentadoras. This is one of the containers we just saw taken off the aircraft. We've only had to move it about 50 feet to get it in position. In one of the unload areas, there's 175 such unload areas here. It allows us to move these packages into the building. We can put the packages on the parcel systems you see here. As you can see, it's a pretty busy area. It's one of the most active areas that we have in the building. Um scanner examina e grava os dados de cada encomenda. A tecnologia de informação permite que o sistema computadorizado leve o pacote até a nova área de carga, onde voltará para o container para o próximo passo da jornada. The automation aspect is extremely unique. Basically, the only human beings that touch the packages are the unload and the load positions. Once a package is inducted into the facility, everything else is driven off of a smart label, which means that it's electronically read data that guides that package throughout the system and puts it in the proper container for outbound dispatch. Mas nem sempre foi tão simples. In the early days of air cargo, everything was manual. Basically, loading and the sortation of the packages were folks just loading in bags of merchandise and putting them on prop planes for delivery to their destinations. Em 1911, o Correio Americano passou a oferecer o serviço aéreo e contratou companhias aéreas para a função. Nos anos 20, o biplano Douglas M2 era o mais utilizado. O container posicionado entre o piloto e o motor levava 500 quilos de correspondência, mas a exemplo do que acontecia em todos os segmentos da época, tudo era carregado manualmente. Nos 15 anos seguintes, os avanços tecnológicos permitiram aos pilotos levar mais carga com maior eficiência. Mas foi apenas na Segunda Guerra que o mundo começou a perceber o potencial do avião para o transporte. With World War II, you now had the need to move millions of tons of supplies in order to support the war effort.
ammunition, food, clothing, everything you can think of that they needed to support an army had to be moved. O Comando de Transporte Aéreo Americano foi criado em 20 de junho de 1942. Ao longo da guerra, os pilotos entregaram mais de 1 milhão de toneladas em equipamento militar. O trabalho de armazenamento ainda dava seus primeiros passos, embora os aviões já estivessem entrando na era a jato. A jato propulsão viabilizou a aplicação de aviões no transporte de cargas. Um dos primeiros a reconhecer o fato foi a Força Aérea Americana. No início dos anos 60, o Pentágono encomendou o C-141 e o modificou para atender às exigências. Um sistema rudimentar de esteiras e empilhadeiras projetadas sob encomenda permitiram o carregamento rápido de paletas contendo armas e suprimento. Mas tal eficiência ainda era pequena comparada ao sistema de entrega. A carga era amarrada ao paraquedas e, ao sobrevoar o local combinado, o aviador abria a traseira e empurrava tudo para fora. Qualquer lugar podia ser o local de entrega. Atualmente, a inovação militar é a base de um negócio bem-sucedido. A interação entre aviação e técnicas de transporte indica que quase tudo pode ser entregue nos confins do mundo em questão de horas. Modernas. Vários setores da indústria de produção dependem de um fluxo ininterrupto de mercadorias. Por isso, o limite entre transporte e depósito se torna cada vez mais tênue. Até recentemente, a indústria discutia tamanho e capacidade de armazenamento dos depósitos. Mas hoje, o mais importante é o fluxo de produção. Muitos depósitos são pontos centrais onde a mercadoria é transferida em uma operação conhecida como interseção. A cross-dock operation is designed to distribute. It's designed to sort. That's all it does. It is not designed to warehouse goods for any length of time at all. As a matter of fact, the efficiency of a cross-docking operation is measured in a number of pieces that are handled in any given period of time. Para manter a rotatividade, os funcionários contam com uma série de equipamentos. Simples carrinhos de mão dividem o espaço com empilhadeiras e carregadores de última geração. Os projetistas procuram sempre tornar o processo mais rápido. You may have 2,000 cartons or more on the trailer. You want to unload them quickly and account for them. So what we see today is that we'll put a conveyor on the dock that actually extends into the trailer. It may even change elevation to make the unloading operation easy. Os projetistas fazem uso da alta tecnologia muito antes da construção do prédio. O CAD, desenho auxiliado por computador, é um sistema que permite vislumbrar o futuro. We can use the CAD system to test our design. It can be exported electronically to a simulation program. The simulation program allows us to put movement on the system. We can actually show the product moving on the conveyors. O objetivo é eliminar imperfeições através do programa, mas o computador vai muito além do processo de criação. Depósitos computadorizados e armazenamento automático já estão em fase de produção. Nas novas instalações, veículos controlados por computador executam funções antes atribuídas aos humanos. A revolution in technology on the docks is the AGVS, or Automatic Guided Vehicles. You could even call it a robot. There's no man involved. We have the equivalent of a truck that has the ability to memorize the facility layout. Sensores no veículo interagem com sinais fixos ou softwares de mapeamento para garantir que a máquina chegue ao seu destino. O maior desejo da indústria é construir o depósito automático. Como uma obra de ficção científica, computadores e máquinas do depósito do futuro armazenarão, selecionarão, apanharão e carregarão cargas sem a presença do homem.
I could envision someday there being a robotic device, C-3PO, for example, that would meet a carton and have the intelligence to take that item and find the next available appropriate place in the truck to load it. That would be my vision. Are we close to that today? I think with enough money and energy we could probably build a system, but is it cost justified? Probably not today. No depósito do futuro, as máquinas não precisarão de luz para enxergar. Ao contrário dos depósitos de antigamente, cujo domínio era essencialmente humano, o prédio de armazenamento do futuro não será visível aos olhos dos homens, pelo menos aqui na Terra. Até os astronautas precisam receber cargas, e viver no espaço requer entregas via foguete. Apesar dos sistemas de alta tecnologia e das estações espaciais, a descarga é feita manualmente, exatamente como fazem os trabalhadores na Terra. Obviamente, é bem mais fácil quando os pacotes não têm peso. Mas o problema é manejar a mercadoria em ambientes internos sem perder o controle da situação. O melhor sistema é uma versão espacial do cordão humano. Os astronautas se posicionam lado a lado e passam a carga um para o outro. Em um inusitado processo, o transporte de cargas depende da mais primitiva forma tecnológica para chegar ao espaço: a força humana.